Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje eu quero trazer um tema que para muitos é delicado, né? Que muita gente não quer nem tocar, nem falar nisso, que é a morte. Quem aqui já deve ter perdido entes queridos ou vive com medo da morte? E esse vídeo eu quero trazer uma boa reflexão sobre isso. Muitos de nós batemos na madeira 3 vezes, né? Pelo amor de Deus, não fala disso, quero fugir disso. E sofre muito quando vem esse tema para perto de nós, o que é natural pela crença e da forma que fomos criados. Mas só temos uma única certeza, é que nós vamos morrer. É a única certeza que nós temos, vamos cravar, só que não sabemos quando. E isso traz uma insegurança, um medo, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Baseado em 2 textos que eu tive acesso, posso estar falando o nome errado deles, tá? De Ramana Maharishi, ou Maharishi, acho que é isso, assim que fala, posso estar falando errado. Ramana Maharishi, bom, acho que o nome pouco importa, mas a essência e a gratidão da sabedoria desses mestres. E Bhikkhu Analayo, os dois falam sobre morte. E cada um da sua forma, cada um com o seu olhar, mas muito parecidas, e um pouco também do que eu acredito, e muita coisa está escrito nos evangelhos, né? A primeira pergunta é, por que a gente se preocupa tanto com o que tem após a morte? Por que eu quero saber, eu preciso saber o que tem após a morte? É isso que vai relacionar a forma que eu tenho que viver aqui? É como se fosse uma barganha? Depende do que eu vou ter depois da morte, a forma que eu vou viver aqui? Será que não deveria ser viver aqui com aquilo que eu sou, aquilo que eu sou de verdade, não o que foi imposto ou colocado para mim? Isso é mergulhar em si mesmo, deixar sentir a sua alma, deixar brotar aquilo que é seu de verdade. Porque a pergunta que Ramana traz é, quem morre? O que é que morre? Quando a gente fala de morte, o que é que vai morrer? E quando ele tinha 16 anos, ele teve um ataque de pânico, porque ele ia morrer e ele resolveu simular a morte. Deitou no chão e começou a fazer uma meditação simulando a sua morte, percebendo o que é que ia morrer. Tanto que Bhikkhu também tem uma meditação muito profunda sobre isso que eu fiz e achei ela fantástica. Ele começou a perceber que o corpo vai morrer, os ossos, os músculos, o sangue, a pele, os órgãos. Mas enquanto isso está morrendo, se desfazendo mentalmente, tem algo observando tudo isso. E quem é que está observando tudo isso? E ele traz essa relação de que nós temos medo de morrer pelo apego a esse corpo, apego a essa terra, sabendo que tudo isso é impermanente. Tudo isso vai passar, o nosso corpo vai envelhecer, nós vamos morrer. Não adianta fugir desse assunto, desse tema. As coisas que acontecem à nossa volta não vão ficar do mesmo jeito sempre. A vida é orgânica, ela é mutável, as mudanças vão acontecer, coisas vão nascer e morrer. A natureza já mostra esse ciclo do nascer e morrer. E por que fugimos tanto disso? E se começamos a ter a consciência de quem somos e do que é que vai morrer, que é apenas esse corpo, que nós não somos esse corpo, que nós não somos nosso CPF, nós não somos nossa profissão, nós não somos nosso nome. Tem algo além disso que observa tudo isso. Consegue observar os nossos pensamentos, observar nossos sentimentos, nossas atitudes, comportamentos. A gente começa a olhar para a morte de forma diferente já. Porque começa a entender que não é o meu eu, não é o meu ser, a minha alma, o meu espírito que vai morrer. E sim esse corpo que essa terra maravilhosa nos emprestou. E Bhikkhu traz uma relação muito boa sobre a morte, que é, se você sabe que a morte vai acontecer, você olha para a sua vida com mais presença, com mais consciência. Porque se todos nós soubéssemos que temos o último dia de vida, o último mês de vida, os últimos 10 anos de vida, se a gente soubesse a data da nossa morte, nós agiríamos diferente. A maioria de nós. Tem um filme chamado, acho que Deus mora em Bruxelas, acho que é isso. E mostra que Deus tem 2 filhos. É um filme para ter uma boa reflexão. E Jesus se revolta e sai de casa, e aí tem uma outra filha que Deus não mostra para ninguém, e essa filha resolve mexer nos programas de computador do Deus e revela para todas as pessoas a data da morte. E o planeta se torna um outro planeta quando todo mundo recebe a informação de quando vai morrer. Atitudes e comportamentos mudam com essa informação. Mas por quê? Seres tão sábios
tão inteligentes, feitos em mais semelhança de Deus, né? Nos achamos superiores como seres humanos. Precisamos saber a data que vamos morrer para mudar a nossa vida. Faça uma reflexão você mesmo. Se você soubesse que você tem um prazo de vida de um dia, de uma semana, de algumas horas, você estaria satisfeito com a vida que você está levando? É essa a vida que você gostaria de levar? Ou você mudaria alguma coisa? E se você tem a consciência do que é uma boa vida que você precisa levar, o que é correto você fazer, por que você não fez isso ainda? Está esperando um prazo, uma data para esse corpo voltar para a Terra, para você ter uma boa vida? E essa reflexão que Bhikkhu traz. Ele traz que se você começar a trazer todos os dias a morte para o tabuleiro do jogo da vida, trazer a morte todo dia para a sua vida, trazendo isso como uma coisa natural, algo que faz parte do seu dia a dia, uma grande consciência, a morte, você vai estar mais presente, você vai mudar seu comportamento, sua atitude, você vai rever muitas coisas. Eu tenho já há alguns anos esse lema comigo. Quando eu tenho um desafio, um problema na minha vida, eu falo para mim mesmo, são os seus últimos 30 minutos de vida. O que é que você vai fazer? E a partir daí, qualquer grande problema se torna um pequeno problema. E a vida e a morte se tornaram algo natural no meu dia a dia. Dói quando a gente perde um ente querido. Dói em pensar nisso muitas vezes. Mas isso é apego. Porque a gente sabe que esse acontecimento vai chegar para todo mundo. E por que sofrer com antecedência? Por que sofrer quando acontece? Não que não tenha que ficar chateado. Lógico que a gente quer estar próximo do mundo sempre. Mas fazer disso sofrimento para um desequilíbrio total da vida, sabendo que é uma realidade. E aí, se você tem a consciência que o que morreu foi apenas o corpo, que a alma, o espírito, aquele ser, aquela essência ainda existe, qual é essa relação do sofrimento com quem foi e com quem ficou? Então comece a olhar para a sua vida como realmente ela tem um prazo. E comece reflexões sobre aquilo que você está fazendo. Eu te faço uma pergunta. O que você mudaria na sua vida hoje se você soubesse que ela tem um prazo? Que você tem só mais 10 anos de vida, o que mudaria? E se você tivesse só mais 5 anos de vida, o que mudaria? E se você tivesse só mais 1 ano de vida, o que mudaria? E se você tivesse só mais 1 semana de vida, o que mudaria na sua vida? E de novo eu reforço, porque você precisa de um prazo como esse para mudar a sua vida. E quando a gente começa a trabalhar essa consciência, trazer isso sempre para o nosso dia a dia, a gente começa a ver que algumas batalhas não valem a pena ser lutadas, algumas brigas não precisam ser compradas. Eu não preciso viver com um sentimento ruim, uma atitude ruim, uma falta de perdão para atitudes dos outros. Lógico que depende dos outros para que possamos ter uma boa relação, mas o outro é o outro, você é você. A paz, o perdão tem que existir dentro de você, não no outro. Então comece a rever sua vida. Quem você tem que perdoar? O que você tem que deixar aí passar? Que lutas e batalhas você está vivendo que não fazem o menor sentido quando você entende que sua vida pode acabar a qualquer momento? O que você vai fazendo todo dia como pensamento, como sentimento, como atitude, comportamentos com a família, no trabalho, na comunidade, no seu condomínio, na sua macrofamília? O que você tem de atitude e comportamento em relação à saúde, em relação ao profissional, em relação ao espiritual, em relação a você mesmo? Fazem sentido se você sabe que essa passagem maravilhosa terrena aqui vai acabar e pode acabar a qualquer momento? E que essa vida vai continuar no invisível, no eterno, no espiritual? Os evangelhos já dizem, né, que o que a gente vai levar daqui é o amor que nós praticamos aqui. E quanto amor você tem praticado todos os dias? O quanto você está vivendo inconsciente? Porque hoje o sistema, a cultura, quer nos tornar cada vez mais inconscientes. Pão e circo. O tempo inteiro olhando a vida dos outros. O tempo inteiro alheio só em história dos outros, nos streamings, nas redes sociais. Só olhando notícia ruim, só aquilo que nos incomoda e não faz mal. Reclamando da vida o tempo inteiro. E não estando presente, valorizando cada milagre. Que é cada dia que esse sol nasce é um grande milagre. Cada dia que você está respirando, que você está conseguindo enxergar, que você está conseguindo falar, que você está conseguindo ouvir, que você está conseguindo sentir.
conseguindo andar, tomar banho, se limpar sozinho. Cada dia que você tem um alimento na sua mesa. Cada dia que você pode abraçar alguém. Dia que alguém fala com você. Cada dia que você tem uma cama para deitar, uma água quente no seu chuveiro, isso é um milagre. Isso é um milagre. Não é todo mundo que tem isso. Isso pode acabar a qualquer momento. Então esteja mais presente, traga a morte de uma maneira linda e bonita, que é você honrar essa passagem aqui nesse planeta. Porque Deus tem expectativa sobre cada um de nós. Estamos aqui com um compromisso de cumprir nosso papel, nossa missão. E o primeiro de todos eles é elevar a consciência, fazer uma reforma íntima, expandir a consciência, colocar nossa essência em prol do mundo e das pessoas, baseado tudo no amor. E saber que isso pode acabar a qualquer momento. Então levando a melhor vida que você pode viver com aquilo que você tem agora e hoje. Então eu desejo uma vida maravilhosa, consciente, que você não tenha mais medo da morte, que você viva para essa morte, que você viva para que essa morte seja algo maravilhoso, que você deixe um legado e que você vá para o outro plano, qualquer que seja a sua fé, para outra dimensão, de uma maneira baseada total em amor. Que as pessoas lembrem de você e lembrem de amor, de consciência, de esperança, de alegria, que deixe uma lição, um legado para que outros possam ter uma boa morte. E viva a sua fé, viva a sua verdade. Desejo uma semana maravilhosa, um grande beijo no seu coração e fique com Deus.